Atos 11 é uma continuação do capítulo 10, porque ele começa ali com uma certa tensão, porque a notícia do que tinha acontecido ali entre Pedro e Cornélio já tinha se espalhado. Os gentios, e a notícia era que os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Então, quando Pedro voltou para Jerusalém, os irmãos começaram a questionar, não sobre o milagre. Olha que interessante, às vezes fazendo até o papel dos fariseus. Quantas vezes os fariseus não fizeram isso com Jesus? Em vez de questionar o milagre, questionava outras coisas. Então é muito interessante porque eles questionam, né, a Pedro sobre o que tinha acontecido. Não questionam assim, questão tipo sobre a perseguição, mas sobre com quem ele se sentou à mesa. Isso é muito interessante, porque às vezes Deus, ele já avançou no plano e no propósito, mas o nosso coração ainda está tentando alcançar o que ele está fazendo. Então Pedro, ele começa então a contar tudo desde o começo. Ele é bem detalhado, ele conta tudo, a visão, o lençol, tudo, o Espírito sendo derramado sobre os gentios. E é bem legal, porque eu até comparei assim com a história do 10 e realmente ele contou tudo direitinho. Mas a gente vê que ele responde assim com muita humildade. Ele não responde com arrogância. Ele simplesmente testemunha o que Deus fez. E na verdade, eu até esqueci de falar isso sobre no capítulo 10, mas algo que me chamou muito a atenção, e a gente falou isso em alguns capítulos para trás, foi que quando ele chegou lá na casa, eles se prostraram diante dele. Mas aí ele falou, né, para eles não fazerem aquilo, que ele era um homem normal. Então, assim, apesar de que ele estava ali num processo ainda, e ele tinha ali algumas coisas que a gente poderia notar do caráter, da personalidade dele, ele tinha uma humildade mesmo no coração, ele realmente voltava a glória para o Senhor. Então ele fala dessa maneira, muito assim, gentil com as pessoas e conta toda a história, e ele simplesmente testemunha o que Deus fez ali, né, na casa de Cornélio. E ele fala algo, na verdade, muito forte, que se Deus deu a eles o mesmo dom, né? Ele diz assim, se Deus deu a eles o mesmo dom que Deus deu para nós, quem era eu para tentar impedir Deus? E isso mexe muito conosco, porque às vezes nós criamos barreiras, mas Deus continua alcançando as pessoas através apesar das nossas limitações. Então o silêncio deve ter tomado conta daquele lugar, e depois eles então glorificam a Deus pelo que tinha acontecido, porque finalmente eles conseguiram digerir aquilo e começaram a entender o plano do Senhor, que o evangelho não era só para Israel e que Deus tinha planos verdadeiros de alcançar o mundo todo. Enquanto isso, a perseguição que tinha então começado lá atrás, depois da morte de Estevão, continua espalhando os discípulos. E aquilo que parecia destruição continua se transformando em uma expansão do evangelho. A igreja continua crescendo e continua avançando. Alguns discípulos, eles chegam até Antioquia, e aqui acontece, na verdade, algo muito importante, porque eles começam a anunciar a Jesus também para quem? Para os gregos. Ou seja, o evangelho agora começa a atravessar fronteiras culturais de uma forma ainda muito maior. Então o texto aqui diz que a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas creem, porque o crescimento, na verdade, saudável da igreja nunca foi sobre apenas, né, sobre uma estratégia humana, é sobre Deus agindo. E então, Jerusalém, ele envia Barnabé até Antioquia. E, sinceramente, Barnabé é uma das pessoas, na verdade, assim, mais bonitas de Atos, porque quando ele chega lá, ele consegue reconhecer a graça de Deus naquele lugar. E ele não tenta controlar
a situação, ele não tenta competir, ele não tenta centralizar. O texto diz que ele se alegra com o que está acontecendo ali. E isso fala sobre maturidade espiritual, porque pessoas maduras conseguem celebrar o que Deus está fazendo, até mesmo, preste atenção, quando não está acontecendo através das nossas vidas. Então nós precisamos aprender a celebrar o sucesso das pessoas e aprender a celebrar o que Deus faz através da vida de outras pessoas, sem competição. Barnabé, ele encoraja aqueles irmãos a permanecerem firmes no Senhor, e eu amo isso, porque o foco nunca foi apenas começar bem, mas foi sobre permanecer. E aí eu até me lembro de Daniel, não tem como, que permaneceu fiel uma vida toda, né, naquela constância de maturidade espiritual, crescendo a cada dia. Então, Barnabé vai procurar quem? O nosso personagem do capítulo 9, Saulo. O mesmo Saulo que antes perseguia a igreja, agora sendo chamado para ajudar no crescimento dela. E pensa nisso, Deus, ele não apenas salvou Saulo, ele deu um propósito para a vida daquele homem. Então Barnabé e Saulo, eles passam 1 ano ensinando aquela igreja em Antioquia. E aqui parece, na verdade, algo muito marcante, porque foi justamente em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Olha que interessante, eles não foram chamados de cristãos lá em Jerusalém, mas foi aqui nesse lugar. E provavelmente isso começou até como um apelido. Ah, esses aí são os de Cristo, esses são os seguidores de Cristo. Mas, sinceramente, que coisa linda, porque as pessoas começaram a olhar para eles e enxergar quem? E enxergar Jesus. E o capítulo termina mostrando a igreja se movendo em generosidade. Quando descobrem que uma fome viria, uma fome muito grande, os irmãos começam a levantar ajuda para os outros. E a gente percebe que a igreja primitiva, ela não era construída apenas de pregação, mas também em cuidado. O Senhor cuidava daquela igreja, cuidava daquele lugar, cuida, né, dessa igreja até hoje. E Atos 11 é um capítulo sobre, então, a expansão, mas não apenas expansão geográfica. Aqui a gente viu que a visão foi expandida, o coração foi expandido, a igreja estava em expansão e a missão também estava em expansão. Então, quando Deus ele expande a obra, o construir, ele também expande a nossa visão. E hoje, se a gente pensar nisso, às vezes a gente pode, de repente, perceber alguma área onde Deus talvez esteja tentando ampliar a visão dele sobre as nossas vidas, ou sobre a nossa igreja, ou sobre o nosso propósito. Nós precisamos aprender a celebrar o que Deus faz através da vida de outras pessoas, de outros ministérios. Nós precisamos aprender a enxergar, né, Jesus na vida das pessoas e também viver Jesus e a vida de Jesus para que as pessoas possam enxergar Jesus nas nossas vidas, para que o fato das vezes a gente dizer, eu sou cristã, realmente seja como aqui em Atos 11, porque eles eram chamados de cristãos, ou provavelmente começaram a serem chamados de cristãos porque eles refletiam Cristo. Então não só dizer que você é cristão ou que eu sou cristã por causa da minha religião, mas porque é visível que Jesus caminha, ou melhor, que eu caminho com Jesus, que Jesus está em nós, nos transformando e ampliando a nossa visão. Muitas vezes nós podemos estar apenas começando a nossa caminhada, mas o importante é que começando, ou já começou um tempo, que nós possamos permanecer firmes na caminhada com Jesus, porque o evangelho ele não foi feito para ficar parado. E quando Deus move a sua igreja, quando ele move as pessoas, ele alcança lugares que ninguém pode imaginar. Deus abençoe.